A graça e a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso congresso, agora com esse segundo momento. Vamos fazer mais uma oração para que Deus esteja abençoando e direcionando todos os atos deste congresso. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais um momento aqui na Tua presença, mais um momento de comunhão, de aprendizado aqui com os irmãos, ó Deus. Que o Senhor continue a direcionar tudo que for feito aqui na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que esteja preparando os nossos corações para que estejamos aptos e que seja um terreno fértil para a Tua palavra, para a semente que será lançada nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Limpa-nos, Senhor Deus, de toda iniquidade, ó Pai. E que estejamos preparados para receber da Tua porção nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar lendo no Salmo 119. Que os irmãos estejam abrindo aí. Salmo 119. Na parte da tarde nós lemos do 73, dos versos 73 a 88. Agora estaremos lendo do 89 ao 105. Diferente do que fizemos na parte da tarde, eu vou pedir aos irmãos que leiam com mais energia a palavra do Senhor. Acho que depois do almoço fica aquela morosidade um pouquinho, mas vamos ler agora com mais energia. Amém? Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. A Tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os Teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao Teu dispor estão todas as coisas. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu uso os Teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os Teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o Teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a Tua lei! É a minha meditação todo o dia. Os Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos Teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os Teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a Tua palavra. Não me aparto dos Teus juízos, pois Tu me ensinas. Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos Teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu queria convidar os irmãos para que nós leiamos todos juntos o verso 98. Os Teus mandamentos me fazem mais sábio. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nesse verso que ele diz: os Teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, os mandamentos do Senhor. Então, se nós permanecermos no Senhor, estivermos meditando sempre na sua lei, estivermos guardando os mandamentos dele, nós estaremos um passo à frente dos nossos inimigos, estaremos nos revestindo e preparados para enfrentá-los. Amém? Passar agora para o Ministério do Louvor. Graças a Paz, meus queridos. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do nosso Deus, merecedor do nosso louvor e da nossa adoração.
é o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Seu nome
tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos seus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde,
eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus, um coração quebrantado e pedir, não rejeita o Senhor. Descende a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Bem, os irmãos podem sentar? Meus irmãos, antes de passar a palavra para o pastor Laurindo, eu queria estimular você, que o membro da nossa igreja, ou algum visitante, fazer parte da UPH, tanto da nossa como da UPH local. Esse tema, sacerdotes, a importância de doutrinar sua família, nós, sábado, temos nossas reuniões quinzenais, e em cada encontro desse, nós vemos trabalhando temas voltados para a masculinidade, para a liderança do lar, né? Temas voltados para o homem. Então eu quero convidar você, que ainda não faz parte, que ainda não é sócio, a se associar à nossa UPH. Se tem algum visitante aqui de outra igreja, que na sua igreja não tem a UPH, você pode falar comigo. Esse ano eu estou como presidente da Federação de Homens aqui de Garanhuns, que nós iremos fazer uma visita e trabalhar para organizar um UPH na sua igreja, na sua congregação. Então, eu quero deixar esse convite. Nossas reuniões, em média, tem de 20 a 30 homens. Aqui tem mais, eu acho que tem uns 70 homens. Então, vamos levar essa dor de cabeça para o pastor Edson, para ele arrumar uma sala maior para a gente. Então, já fazendo esse convite aos irmãos. Então, convidar o pastor Laurindo. Convidar os irmãos que se coloquem de pé para nós fazermos uma oração. Você esteja estendendo a mão em direção à vida do reverendo. Não tem um banco aqui não, pastor, para eu subir aqui, mas eu vou... Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida do teu servo, Senhor. Te agradecemos pela disponibilidade dele em estar aqui conosco, compartilhando um pouco da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja direcionando ele, Pai, em cada palavra que irá sair da boca dele, esteja derramando graça e unção sobre a sua vida, Pai, e que ele venha falar aqui com toda a autoridade dada pelo Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Saúde a igreja em o nome do Senhor Jesus. E agradeço, desde já os irmãos pela acolhida que nos têm dado, pela vida do presidente da UPH, Bruno, meu amigo de infância, a honra do convite, e também pelo conselho desta igreja que nos confiou também esse momento aqui com os irmãos para compartilharmos um pouco da palavra com vocês. E pensando no tema desse congresso de homens, sacerdotes, como doutrinar a sua família, hoje à noite nós vamos pensar
a respeito, somente de 2 palavras, sacerdotes e doutrina. A gente vai ver rapidamente o significado, né, o que é um sacerdote e como em Cristo nós somos sacerdotes, né, pensar rapidamente sobre esse sacerdócio universal de todos os crentes e vamos pensar um pouco também sobre a doutrina, sobre a importância da doutrina, tá? Para que a gente possa ter essa introdução, tá? E aí, se Deus permitir, no sábado à tarde a gente entra um pouco mais no como doutrinar sua família, né? Como fazer isso, embora que a gente vai ver um pouquinho dessas, vai dar umas pinceladas nesses pontos essa noite, tá? Então, nós deixamos essa parte um pouco mais da responsabilidade dos pais com os seus filhos, para a gente adentrar nessa parte mais no sábado, e hoje a gente vai introduzir, pensando no sacerdócio e na importância, né? Como doutrinar sua família. A gente precisa pensar também a importância, será que doutrina ainda é algo importante, ainda é algo relevante, né? A gente cresce ouvindo dizer, a doutrina divide, né? O amor une, mas a doutrina divide, e muitas vezes as pessoas têm uma noção negativa e superficial do que vem ser a doutrina, mas como a gente vai ver, é impossível, né? Impossível o Evangelho e também a própria salvação, em um certo aspecto a gente pode pensar sobre isso, que ela é impossível sem a doutrina. Então nós vamos começar o sacerdócio e a importância da doutrina, né? O que é um sacerdote, como em Cristo nós somos sacerdotes. E nós vamos ver alguns textos bíblicos. O primeiro deles, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, né? Ou seja, o que é um sacerdote? O que é que um sacerdote faz, né? Ele representa o povo diante de Deus, né? Ele se aproxima diante de Deus representando todo o povo, né? Para oferecer dons, sacrifícios, né? Alguém já disse uma definição que eu acho muito interessante sobre o sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote é um meio de sobrevivência. Um meio de sobrevivência. Por quê? Porque era através do serviço sagrado que um sacerdote realizava desde a antiga dispensação, a aliança, que o povo continuava a ter comunhão com Deus. Ano após ano, ele ia e apresentava o sacrifício, primeiro aspergia o sangue por si mesmo, pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. E assim o povo continuamente estava vivo, tendo comunhão com Deus. Então, alguém já disse assim, tentou simplificar, o que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém, é um meio pelo qual o povo continua vivo, continua sobrevivendo. O sacerdote é alguém que se aproxima de Deus com sacrifícios. É alguém que realiza esse serviço sagrado, representando o povo diante de Deus, né? E aí você tem os sacerdotes que entravam no lugar santo, o sumo sacerdote que entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos. E a gente pode pensar que essa é uma maneira geral, né, do sacerdócio levítico, dos filhos de Arão, da tribo de Levi no Antigo Testamento, e também dos sacerdotes que toda a igreja, todos os crentes são em Cristo Jesus no Novo Testamento, mas existe uma grande diferença e a gente vai pensar sobre ela. Hebreus 9, versículo 23 a 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, as figuras, a mobília, o pergaminho, tudo que fazia parte do culto no Antigo Testamento, se purificassem com tais sacrifícios de animais, de bois, de novilhos, que ele estava falando antes no versículo 21 e anteriormente. Mas as próprias coisas celestiais, ou seja, o lugar da habitação de Deus, as coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, eles precisavam entrar na presença de Deus, eles precisavam entrar com o sangue. O próprio sumo sacerdote não entrava sem sangue, e o sangue era o sangue alheio. E ele entrava no lugar santíssimo com esse sangue, com vários sacrifícios, sacrifício por ele e pelo povo. Mas para
o lugar onde essa está apontada a realidade dessas figuras terrenas, dessas cópias terrenas, o lugar que apontava essas cópias terrenas, a realidade que é o céu, é o lugar da habitação de Deus, né? Ou seja, é algo espiritual, né? Que era aqui retratado pelo tabernáculo terreno, depois o templo. Essas coisas, esse lugar, era necessário sacrifícios superiores. Ou seja, aqueles sacrifícios, pelo sumo sacerdote uma vez ao ano, sacrifícios de bois, de novilhos, de bodes, não podiam dar acesso ao céu, ao verdadeiro lugar da presença de Deus. Que esse templo aqui, que é o lugar de encontro do céu e da terra, era apenas uma cópia terrena, imperfeita e temporária. Era necessário sacrifícios superiores. Agora, como é que nós entramos no céu? Como é que o nosso sumo sacerdote entrou no céu? Através de um sacrifício superior. Que sacrifício superior é esse? É o sacrifício feito de uma vez por todas. É o sacrifício definitivo. Sabe quando uma coisa é definitiva? Não tem mais volta. Por que é definitiva? Não somente porque não tem mais volta, mas do ponto de vista de Cristo, porque é perfeito, porque satisfez completamente, né? Então é através do sacrifício dele que nós entramos no céu, entende? E é por isso que quando ele morre, o véu é rasgado de alto a baixo no templo. Deus rasgou esse véu, para dizer, agora sim, o acesso à minha presença foi conquistado pelo meu filho, pela morte do meu filho, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, né? Então, mas aqui fala de sacrifícios. Ora, se o sacrifício de Cristo é só um, por que sacrifícios? Porque embora nós tenhamos um único sacrifício pelo qual nós nos adentramos na presença de Deus, e é por isso que nós vamos para o céu, né? Mas nossa posição já é no céu, mesmo nós estamos aqui na terra, nós já estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz Paulo aos Efésios. Aqui, por mais que seja um só sacrifício e um só sumo sacerdote nós temos, como é a carta de Hebreus deixa claro, por que fala então de sacrifícios? Ora, que sacrifícios são esses? Que esse texto está falando. Que sacrifícios são esses? Que é necessário para purificar a nossa entrada nesse lugar que não é a cópia, mas é que é a realidade da presença de Deus. Por que é falado sacrifícios superiores? Porque através do sumo sacerdócio de Cristo, todos nós somos sacerdotes. Através do sumo sacerdócio de Cristo, através do sacrifício de Cristo, do único e perfeito de uma vez por todas, todos nós sacrificamos. E é por isso que esse texto fala sacrifícios superiores, porque os nossos sacrifícios são superiores aos sacrifícios do Antigo Testamento. Os nossos sacrifícios, aqueles sacrifícios tinham eficácia, não era de total desprezo e invalidade, tinham eficácia, porque aquele povo se aproximava de Deus e continuava vivo, tinham eficácia, e serviu por um tempo, mas os nossos sacrifícios são superiores a dele, por meio de Cristo Jesus, por meio do único sumo sacerdote da nossa fé, e por meio do único sacrifício. Porque embora nós não tenhamos mais sacerdócio levítico, sacerdócio ligado à sua carne, à sua família, todos nós, através de Cristo, somos feitos sacerdócio, né, real. E em que sentido é que nós somos sacerdotes? Olha só Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por sacrifício o quê? Vivo, apresenteis, como sacerdotes. Esses são os sacrifícios superiores. O que é o sacrifício superior? É porque através do sacrifício de Jesus, nosso culto racional é um sacrifício superior ao sacrifício de animais, ao serviço sagrado que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ao entrar no Santo dos Santos, oferecia a Deus. O nosso sacrifício, ou seja, o nosso culto racional é superior a isso. E o que é o nosso culto racional? É o sacrifício vivo, é a nossa santidade, é o sacrifício vivo, vivificado pelo Espírito Santo, que Paulo já havia falado nos capítulos anteriores.
esse sacrifício vivo, santo e é agradável a Deus. A nossa adoração é mais agradável a Deus do que o louvor dos próprios anjos. Porque não existe nada mais superior do que a adoração do povo de Deus, que é através do sacrifício de Jesus. Por que nossa adoração é superior à dos anjos? Em termos de ser agradável a Deus, em termos de ser valiosa a Deus. Porque não existe nada mais valioso do que o sangue de Cristo, por meio do qual nós entramos na presença de Deus. Entende? Então, o nosso sacrifício é chamado de quê? De sacrifício de ações de graça, pelo qual nós devemos ter a Deus. A diferença é que nosso sacrifício não é um sacrifício cruento, não é um sacrifício de sangue, não é um sacrifício para expiar pecados. O nosso sacrifício é porque nossos pecados já foram expiados, ou seja, já foram pagos por Cristo Jesus. E é por isso que nós entramos a Deus com sacrifício. E o que é entrar diante de Deus com sacrifícios? O que é que nós ouvimos? Corandel, é viver diante de Deus. A nossa vida é um culto. Nossa vida, a vida do crente, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entende? Então, nesse sentido, esse é o sacerdócio universal de todos os santos. E é isso que 1 Pedro 2,9 fala. Vós, porém, sois sacerdócio real. Nós somos sacerdotes que são reis em Cristo Jesus, que oferecemos a Deus o culto racional, o culto com entendimento, que entende as misericórdias que nos alcançou da parte de Deus. E que baseado nessas misericórdias, nesse amor que nos constrange, nós oferecemos a nossa vida diante de Deus. E isso tem um valor muito importante para nós, pais, porque embora sim, nossas esposas, nossos filhos sejam também sacerdotes, porque eles também cultuam, eles adoram, eles entram na presença de Deus, não é negado isso a eles, através do sangue de Cristo, o nosso único sumo sacerdote. Nós temos essa responsabilidade de levarmos a nossa família a essa vida de sacerdócio. É como, nós somos sacerdotes e eles também. E Deus nos deu o privilégio, como nós já vimos bastante essa questão desde a criação, de conduzirmos, de sermos os responsáveis por isso. E é por isso que você vai ver isso na escritura do Antigo ao Novo Testamento, e apenas um versículo aqui, Josué, capítulo 24, versículo 15. Lá no finalzinho. Porém, depois de o povo já se estabelecendo na terra prometida, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é para nós também. Isso é o sacerdócio e a responsabilidade como pais. É dizer, eu e a minha família. Era a maneira do Antigo Testamento falar de família, era casa. Eles eram muito concretos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Escolham a quem vocês devem servir. E na verdade só temos uma escolha, que é servir a Deus. Eu e a minha família vamos servir a esse Deus. Então é esse compromisso que nós homens temos que ter. Entende? De não desistir da nossa família. Talvez aqui alguns tenham filhos que não sejam crentes, mas é esse compromisso que nós temos que ter. Eu não vou desistir enquanto não ver a minha família rendida aos pés de Cristo. E essa é a importância da doutrina, porque é a doutrina que vai pavimentar isso, é a doutrina que vai fundamentar. E é essa necessidade que nós temos de doutrinar a nossa família para que possamos servir a Deus. Servir como sacerdotes, servir como sacrifício vivo. Ou seja, é um sacrifício que não é morto, é um sacrifício que é vivo, vivificado pelo Espírito Santo. E aí nós temos, então, esses textos para a gente introduzir o assunto. E agora vamos pensar sobre doutrina, né? Sobre a importância da doutrina, né, propriamente dita. E aí a gente vai ver isso olhando as cartas pastorais, tá? E a gente vai ver isso 1ª, 2ª Timóteo e Tito, tá? Essa importância da doutrina, porque Paulo enfatiza muito isso para esses aliados seus do ministério, fazerem isso nas igrejas em que eles estavam, Éfeso e na ilha de Creta. Então vamos ver, 1 Timóteo 1, versículo 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Ou seja, contra essas coisas não há lei, contra os frutos do Espírito não há lei. O homem justo não precisa da lei, porque ele vive em justiça, em retidão,
A lei serve para condenar o homem. O homem justo não precisa que uma lei chegue e diga a ele o que fazer e obrigue ele a que fazer, entende? Porque o prazer dele é em guardar a lei do Senhor. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. É a maneira como Paulo resume para Timóteo. Para quem a lei serve? Para todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Porque a lei de Deus condena todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Ou seja, uma maneira de resumir a impiedade desse mundo é que eles se opõem à sã doutrina. Entende? Essa é a expressão. Sã doutrina é uma expressão que apenas Paulo usa nessas cartas pastorais. Ele não usa essa expressão sã, ela usa doutrina, mas não sã doutrina nas suas outras cartas. Somente nessas 3 cartas pastorais. Ele usa essa expressão sã doutrina, né? A palavra doutrina é a palavra grega didascalia, e a palavra sã é a palavra que vem, a nossa palavra higiene, ou higiênico, vem dessa palavra sã. Ou seja, o que é a sã doutrina? A sã doutrina é a doutrina higiênica. O que isso quer dizer? O que é, por exemplo, higiene, né? De onde vêm essas noções? Por que é necessário higiene na nossa casa, na nossa vida? Porque isso promove o quê? Saúde. Isso promove a saúde. Higiene nos alimentos, forma como nós os lavamos, higiene no nosso ambiente onde nós vivemos. Promove o bem-estar, promove a saúde. E a sã doutrina, ou a doutrina saudável, a doutrina higiênica, promove saúde espiritual. Entende? Combatendo, vamos dizer assim, as infecções e promovendo, né, um sistema imunológico mais forte. Né? Tanto combatendo os erros, como também edificando as nossas vidas. Então, veja como Paulo chama doutrina, né? Sã doutrina. A gente pode pensar nessa palavra doutrina como ensino. Né? Ou seja, de certa maneira, se você parar para pensar, toda a Bíblia ela é ensino. Paulo diz aos Romanos, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através da consolação da Escritura, né, nós tenhamos esperança, mais ou menos isso. Então, se a gente parar para pensar, tudo que foi escrito é doutrina, né? Mas a gente pode pensar também em doutrina como o conjunto de verdades a serem cridas, né? O conjunto, a soma de verdades que é a palavra de Deus, que Deus nos revela através da sua palavra. A gente pode pensar em doutrina dessa maneira, a soma ou o conjunto dessas grandiosas verdades. E onde é que nós vemos essas verdades? Então, nós temos o versículo 11, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A NVI traduz, esta doutrina se vê no glorioso evangelho, ao invés de segundo o evangelho. Porque na revelação do Evangelho, a doutrina é tão claramente exposta, ela é tão límpida, que é como se fosse vista, enxergada com os próprios olhos. De tão estampada claramente que ela está no Evangelho. Ou seja, os ensinos de Deus para o seu povo ganham a revelação máxima, a completude plena no Novo Testamento. Lançando luz sobre o Antigo Testamento. Como doutrinas, por exemplo, da ressurreição dos mortos, onde nós chegamos a revelação completa, né? E todas as outras doutrinas também. A doutrina da Trindade, enfim. Qualquer um que você pensar nas grandes verdades da palavra, você vai enxergar isso. Né? Esse ensinamento sendo claramente exposto no Evangelho. Não existe Evangelho sem doutrina. Então, não tem como tirar a doutrina. Se você quer tirar a doutrina, você tem que tirar o Evangelho. Não existe Evangelho sem doutrina. A importância da doutrina vem do fato dela ser oriunda do próprio glorioso e bendito Deus. A doutrina saudável é assim chamada de sã, pois promove saúde espiritual. É impossível sermos homens maduros e saudáveis sem doutrina. Então, nós não vamos conseguir doutrinar a nossa família, para que ela sirva melhor a Cristo, se nós não tivermos e não formos apegados, da mesma forma que Timóteo deveria ser apegado à doutrina para o ministério, nós precisamos ser apegados a essa doutrina para o bem-estar espiritual da nossa família, da nossa casa.
Mais um texto também a respeito de doutrina, né? Aqui é chamada de a boa doutrina. 1 Timóteo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, né? Timóteo, ele tinha que expor essas grandes verdades, mas ele só pode fazer isso se ele se alimentar delas, e se ele se alimentar da boa doutrina que ele tem seguido. Então isso abrange a nossa mente, alarga um pouco a nossa forma de pensar sobre doutrina. Ou seja, doutrina não é algo apenas intelectual. A doutrina sã não é algo que envolve apenas o intelecto, mas sobretudo algo que deve ser obedecido, em que a prática está envolvida. Não é algo apenas para aprender intelectualmente, mas para ser seguido, praticado. Então a doutrina envolve também a praxis, assim como a doutrina física, a prática física, né, o exercício, fortalece os nossos músculos. Seguir e pautar nossa vida pela boa doutrina nos alimenta para o ministério que Deus tem nos chamado em nossa família como pais e esposos. Nós precisamos treinar os nossos músculos espirituais. Nós precisamos desenvolver esses frutos do Espírito. E como é que a gente faz isso? Praticando, exercendo esses frutos do Espírito, exercendo essa prática da palavra de Deus. Senão a gente vai atrofiar espiritualmente. Então, não tem como doutrinar a sua família apenas intelectualmente. Não existe isso. É algo que precisa ser praticado, entende? E você só vai crescer nisso quando você pôr em prática. Mais um texto bíblico, a gente junta 2 textos bíblicos agora, tá? São ambos da segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Da sua última carta do Novo Testamento, né? Da última carta do apóstolo Paulo, antes da sua morte. Então, 2 Timóteo 1, 5 e 2 Timóteo 3, 14 e 15. A gente vai juntar os 2 textos aqui. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Timóteo era filho de um pai gentio, de um pai grego, mas ele era filho e neto de mães e de uma mãe e de uma avó piedosa, de judias. E estou certo de que também em ti, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E ele sabia de quem ele tinha aprendido, da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice e do próprio apóstolo Paulo. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Então veja, num versículo primeiro fala da fé que habitava nele. No outro, ele sabia as sagradas letras. Você acha que isso é coincidência? Conhecer as sagradas letras e ter a fé? Será que a gente não liga as coisas? Desde a infância. Sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? Então, bem antes, na sua infância, a palavra usada para a mais tenra idade, né? Então, costume judaico era que a criança, a partir dos 5 anos, ela começasse a aprender a Torá, né? Oficialmente, né? Formalmente. Mas, provavelmente, a mãe e a avó de Timóteo ensinaram ele antes dos 5 anos. Ele aprendeu da sua avó Lóide e sua mãe Eunice a palavra de Deus, né? Ele aprendeu a Escritura, as sagradas letras. E as sagradas letras aqui certamente se referem ao Antigo Testamento em um primeiro lugar, mas como nós sabemos do texto de 2 Timóteo 3, versículo 16, toda a Escritura, não apenas o Antigo Testamento, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Timóteo, ele tinha crescido conhecendo essa palavra, entende? Então isso nos mostra a importância do ensino desde a menor idade. Qual a idade que é bom para começar a ensinar a criança? Até um dia de vida, já começa a ler a palavra para ela.
Então não existe um princípio de tempo para começar a ensinar, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, o texto clássico de Provérbios 22, 6. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse precioso texto se mostrou verdadeiro também na vida de Timóteo. Ele conhecia o Antigo Testamento, que quando lido da maneira correta, se encontra a Cristo pela fé. Note que o único meio de salvação é pela fé unicamente em Jesus Cristo. É somente pela fé, somente em Cristo Jesus. E desde a infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o que é que salva? O que salva não é o fato dele saber as sagradas letras desde a infância. O que salva é o fato dele ter fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque o indivíduo pode saber de alguma forma, certamente não da forma bíblica, de sabedoria, que é o temor de Deus, mas ainda assim não ser um crente, né? E aí está aí os ateus para provarem que muitas vezes são grandes estudiosos da palavra, os judeus também que não creram em Jesus, liam a palavra, mas liam e um véu estava cegando o entendimento deles. Então, ele leu a palavra, ele sabia, e o que salva não é o conhecimento absolutamente, mas é a fé em Jesus Cristo. Mas é através desse saber, das sagradas letras, que nós chegamos à fé em Cristo Jesus. Tá? Então, isso é realmente muito importante. Esse deve ser o alvo de todo o nosso ensino. Sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Levar os nossos filhos ao Senhor Jesus. Esse deve ser o alvo. Levar que eles tenham fé no Senhor Jesus. Através desse ensino todo, que nós devemos nos empenhar, ensinar doutrina para eles. Não é para que eles sejam o Joãozinho mais esperto, que sabe todas as respostas do breve catecismo. Não, entende? Mas é para que eles cheguem, eles têm que saber, para que eles cheguem à fé em Jesus Cristo. Esta sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios 9, 10. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Ela nos mostra a real necessidade de nossas vidas. Ela é a sabedoria de Deus. Podem tornar-se sábio. Por que tornam sábio? Porque nos mostra a real necessidade, o nosso pecado, a nossa necessidade de salvação, de perdão, da graça de Deus. Ter um coração transformado, que é a promessa que Deus nos faz através da nova aliança. Eis que tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Eis que porei o meu espírito sobre vós, Ezequiel 36, 26, 25 e 26. E fareis que cumpram os meus mandamentos. A lei nos mostra o quanto somos pecadores e falhamos em alcançar o padrão exigido de Deus. É por isso que essas sagradas letras podem nos tornar sábios. Entende? Em que sentido sábio? Porque elas nos mostram como, elas nos tornam humildes, nos mostram como nós estamos falhos. Sabe? Essas 2 semanas foram terríveis para mim. Porque Bruno me pediu para falar sobre esse tema, como doutrinar a sua família. E aí eu fui ler Ted Tripp, né, ensinando o coração da criança, juntamente com sua esposa, instruindo. E sabe, você vê o quanto você está distante do ideal da palavra de Deus. Talvez pregar, fazer uma palestra seja mais fácil, o mais difícil é aplicar na nossa vida. E a palavra de Deus, ela faz isso, não apenas com um barbudo como eu, mas também com uma criança. Porque ela vai sendo instruída e vai mostrando a ela o quanto você está distante, o quanto você carece da graça, do perdão de Deus. De tal maneira que a nossa única esperança é olharmos com fé para Jesus. A graça de Deus é necessária para nós e nossos filhos. É a maior necessidade que nossos filhos têm. A fé vem pela mensagem, e a mensagem pela palavra de Cristo. Ou pela pregação, né? Temos que pregar para os nossos filhos. Mensagem aqui como pregação. Porque é exatamente isso que Paulo fala aos romanos. A fé vem pela pregação, por ouvi-la. Então, é nesse sentido que as sagradas letras podem tornar sábio a criança para a salvação. Mais um texto que também fala sobre doutrina nas cartas pastorais, 2 Timóteo 4, versículo 2.
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Parece muito o texto de Deuteronômio 6, né? Fala dessa palavra, né? Ao acordar, ao levantar, né? Ao deitar, sentado sobre a mesa, caminhando a criança, com os seus filhos. Parece muito essa aplicação do contexto familiar para o contexto eclesiástico, ministerial de Timóteo. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. E aí a maneira como ele vai fazer esses 3 imperativos, corrige, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, esse texto nos mostra a maneira como se deve corrigir, repreender e exortar, com toda longanimidade. Como Deus nos trata. Devemos ter paciência com os erros dos nossos filhos. A maneira como fazemos é muito importante. Então não adianta ensinar doutrina sem essa longanimidade. Porque nós não estamos ensinando doutrina. Porque ensinar doutrina também exige se ensinar a doutrina dessa forma, como a própria doutrina exige. Entende? Não apenas o conteúdo, mas a forma importa. Então nós precisamos ter paciência, longanimidade, que é a mesma coisa que Deus tem conosco. Nossos filhos vão errar, mas nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter longanimidade com eles, porque não vai adiantar nada a gente ensinar doutrina a eles de goela abaixo, com brutalidade. Nós precisamos ensinar com toda longanimidade, da mesma forma como Timóteo deveria fazer na igreja. Como Deus nos trata, devemos ter paciência com os erros dos nossos filhos. Então, terceiro lugar aqui, doutrina, né? Com o intuito de ensinar a criança, com vistas ao seu crescimento. Então, aqui a ideia de faça isso, exorte com toda longanimidade e doutrina, ou seja, com vistas ao aprimoramento, ao treinamento, com vistas ao ensino, buscando fazer disso um ensino para os seus filhos. Ou seja, doutrine com a ideia de ensinar, mais redundante que seja. Ou seja, você está ensinando ao seu filho. Você vai corrigir, você vai repreender para ensinar a ele, para o aproveitamento dele. Então a gente pode falar aqui sobre instrução formativa, que se Deus permitir nós vamos falar um pouco mais disso no sábado, que é um conceito que o Ted Tripp usa para descrever essa parte positiva em relação ou em contraste à disciplina corretiva, que é a parte que trata, né, com a correção, com o pecado, envolve também até castigo. Então, instrução formativa, ou seja, fazer isso para instruir o coração dos nossos filhos. Apegado, mais um texto agora em Tito 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, né? É assim que Tito deveria ser. Tu, porém, não deve ser igual aos falsos mestres, mas sim apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ou seja, nosso objetivo é ensinar de tal modo que a criança se apegue à palavra de Deus. Isso vai trazer encorajamento e capacitação para a própria criança começar a refutar os erros. Ou seja, ela vai ser capacitada tanto, aqui no caso de Tito, né, convencer, como também, tanto como exortar pelo reto ensino, como convencer os que contradizem. Então, tanto o aspecto positivo como o aspecto negativo, na confrontação do erro, né? Então, vai dar a ela essa coragem para ela fazer isso. Ou seja, confrontar erro é necessário muita coragem. E nossos filhos precisam ter essa coragem, para que eles vivam no mundo. Eles vão ter que lidar com isso. E é através do ensino da palavra, é através da doutrinação dos nossos filhos, que vai capacitá-los a fazer isso. Para que eles não tenham medo, sabe, quando chegar na faculdade. Eles não tenham medo, mas para que eles possam ter encorajamento para enfrentar as ilusões, as mentiras, os enganos do mundo. Capacitação para a própria criança começar a refutar os erros. Não apenas para ela encorajá-la a exortar, mas também vai dar a ela essa capacidade de
ela mesma, lógico, vai começando a ver que aquilo ali está errado, entende? Ela mesma vai começando a perceber o erro, a falso, o engano, a mentira. E ela mesma vai tendo essa capacidade também de discernir, evidentemente não como um adulto, mas da forma dela. Ela, não, isso aí está errado, não, isso aí não se faz. E essa doutrina é que vai dar a ela tanto essa coragem, como também essa capacitação para discernir o erro. A doutrina é sã, é saudável, é higiênica, né? Porque também protege dos erros ensinados pelos falsos mestres. E os falsos mestres não eram apenas aqueles que chegavam na casa de mulherinhas sobrecarregadas de pecado, né? Ou como o Didaquê, que é um documento extremamente antigo, salvo engano do segundo ou terceiro século, e dizia, se vier um apóstolo e passar mais de 2 dias na sua casa, coloque ele para fora, porque ele é um falso apóstolo. Esse era um falso mestre. Um falso mestre no Didaquê não é inspirado, né? Mas reflete um pouco do contexto desses primeiros séculos da história da igreja. Era alguém que se aproveitava. E aí ele ia para casa e passava vários dias e começava a se aproveitar ali daquela casa. Ele ia como um meio de ganância, como um meio de se dar bem. Então veja, eu estou no primeiro dia na casa de Wilson, quinta, sexta, sábado, domingo, 3 dias, 3 dias e meio ali, no almoço ele já deve estar, opa, tá bom meu irmão, vamos voltar, né, para Recife. Imagina, né? Mas hoje os falsos mestres estão em lugares mais difíceis, né, de serem controlados, né? Estão nos celulares, estão nas filosofias do mundo, estão na sala de aula, estão na mídia, na nossa Netflix, que a gente gosta. Então hoje há desafio, né, certamente dos falsos mestres, é um desafio, não sei se é maior, mas certamente diferente, um desafio para a nossa própria geração, né? Talvez sim, um desafio maior do que naquele tempo. Aí você talvez esteja pensando assim, talvez, né? Então de fato, os falsos mestres, eles estão, eu não diria em todos os lugares, porque só Deus está em todos os lugares, mas eles estão em muitos lugares. Então, mais outro, Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala aqui, a palavra usada por Paulo, descreve a conversa informal diária, né? Que ele não está falando de pregação, mas fala da linguagem dele, né? Que os habitantes dessa ilha eram tão marcados pelas mentiras, por uma linguagem maligna, mas ele deveria ser diferente dos falsos mestres. Ele deveria ter uma linguagem sadia. Então, fala, descreve a conversa informal diária, a linguagem que usamos diariamente em nossas casas, ajudará ou não os nossos filhos a verem-se livres do erro e do engano do mundo. Então, isso muda a nossa perspectiva. A nossa perspectiva, muitas vezes, é que nós temos que ter reverência no culto, nós temos que nos comportar no culto. Mas essa é uma visão que, se for levada apenas ao culto, leva à hipocrisia. Mas a gente precisa pensar, e na minha casa? Eu não preciso ser reverente a Deus, entende? Eu não preciso adorá-lo também? Se a minha vida, eu sou um sacerdote, se a minha vida é um culto ao Senhor, eu não preciso fazer isso na minha casa? Então Paulo está dizendo a Tito, cuidado da sua maneira de conversar, a maneira como você vai conversar com as jovens, com os irmãos, com a igreja, da maneira como você vai conversar com as pessoas de fora. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, né? A nossa conversação informal, nós precisamos também buscar, não apenas, né, pregar de acordo com a palavra, mas também viver e até falar informalmente. E a gente pensar, no culto a gente vai pensar que nossa vida, né, é o templo do Senhor. Então, isso muda muito a forma da gente pensar a respeito da adoração a Deus. A nossa vida toda é adoração ao Senhor.
ajudará ou não os nossos filhos a verem-se livres do erro e do engano do mundo. O mandamento é que nossa fala e nossa vida devem harmonizar-se com o ensino bíblico e serem coerentes com os mandamentos do Senhor. A mesma obrigação de Tito no ministério é também nossas dentro dos nossos lares, pois também ministramos a palavra aos corações da nossa família. Então, devemos buscar não apenas um ensino formal, mas até também no nosso ensino informal, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos na nossa casa, buscar adornar essa doutrina com a nossa vida. E isso vai influenciar e vai determinar se os nossos filhos vão estar absorvendo a verdadeira doutrina da nossa parte ou não, né? Da nossa parte ou não. Isso pode nos arruinar o nosso testemunho para com eles, ou pode também ser de grande incentivo, de grande bênção para os nossos filhos. Então, meus irmãos, como é que a gente pode pensar a respeito disso, a respeito da importância da doutrina? A doutrina não é importante apenas para o pastor da igreja, para os presbíteros da igreja, né? Não é apenas importante para quem faz o seminário. A doutrina é importante para todo crente, né? Todo crente é importante. E a doutrina é importante para nós, né? Para nós que temos essa responsabilidade de pastorearmos nossos filhos, também de cuidarmos das nossas esposas, né? De protegê-los do erro, né? De doutriná-los, sabe? Essa é a função, né, primordial. Não é botar comida dentro de casa, embora seja também, sabe? Não é protegê-los fisicamente. E nós temos que fazer isso, colocando cercas, portões, e estamos dispostos. O cara entrar lá dentro é ele e você. E aí, antes dele chegar a sua filha, suas filhas vai pegar você. Se tiver uma faca, um bastão, o que for, a sua mão. Mas será que a gente não está esquecendo desses erros, desse engano, desses falsos mestres que estão mais perto dos nossos filhos do que nós, ao sentarem em seus sofares? Será que a gente está protegendo eles disso? Em primeiro lugar, a gente tem que trazer a valorização do ensino, tá? O Evangelho são boas novas, boas notícias. E isso não está jamais excluído o ensino, a soma de verdades, ou conjunto das verdades que a palavra de Deus nos revela. Então essa é a nossa obrigação, trazer essa higiene, essa limpeza. Ou seja, o que é essa doutrina? Resumindo, é a doutrina livre de erros, a doutrina livre de impurezas, né? Aquilo que Pedro chama de o genuíno leite espiritual, que nós devemos ardentemente desejar. É esse leite não adulterado. A sã doutrina, da mesma forma, é uma doutrina não adulterada. Nós temos que ter apreço pela doutrina pura, Nós não podemos acostumar com a doutrina adulterada, porque adulterada nós não botamos nem gasolina no nosso carro, quanto mais no coração dos nossos filhos. Nós muitas vezes estamos colocando uma doutrina adulterada, estamos nos acostumando com uma coisa meia boca, e nós precisamos ter o melhor, assim como nós queremos o melhor médico para os nossos filhos, nós temos que ter a melhor doutrina, a doutrina saudável, a doutrina sã, para doutrinarmos a nossa casa. E essa doutrina primeiro precisa ser vista como gloriosa por nós. Ela é gloriosa porque ela está baseada no Deus glorioso e bendito. E essa valorização da doutrina, do ensino, que nós temos que trazer em primeiro lugar para nossas vidas e também para a nossa casa. E podemos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei em relação aos outros, mas eu e a minha casa. Josué era líder do povo, era o sucessor de Moisés. Não é que ele não tinha responsabilidade sobre o povo, ele tinha, mas ele sabia que a maior responsabilidade que ele tinha era em relação à sua casa. E é por isso que nesse sentido ele está dizendo para o povo: escolham. A minha casa não tem escolha. A minha casa não tem escolha. Os meus filhos não têm escolha. Vocês têm escolha. E ainda assim não é uma escolha, porque escolher servir aos falsos ídolos não é escolha. É uma escolha nula.
é servir ao nada. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor não é definido aqui, não é restringido, perdão. Ele é algo muito amplo, porque existem muitas tarefas que Deus nos chamou. E o que vai nos habilitar para essa tarefa é o ensino da sã doutrina, que podem tornar o homem maduro ou perfeito, completo é a palavra, e completamente habilitado para toda boa obra, para que nós e nossas famílias possamos servir ao Senhor. Então apenas nós estamos querendo isso, querendo que os irmãos possam cada vez mais fazer isso que já estão fazendo, valorizar cada vez mais a doutrina, e encorajar vocês a trazerem esse compromisso diante de Deus e com a graça dEle. Senhor, me ajuda, a que eu possa também dizer como Josué, com toda convicção, com toda humildade, mas com toda também convicção, que não é oposta à verdadeira humildade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que essa seja o alvo de você doutrinar a sua família, para que vocês possam ser servos ao Senhor, mais maduros, mais completos, e nesse sentido mais perfeitos, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite, por estarmos aqui diante da tua palavra, Senhor, diante da sã doutrina, que é tão claramente exposta no Evangelho, onde essas verdades, onde esses conceitos espirituais são tão claramente expostos na pessoa do teu Filho, na obra consumada dele, que nós chegamos a vê-lo, que nós chegamos a vê-la, assim como os Gálatas viram o próprio Senhor Jesus crucificado, por assim dizer, diante da pregação tão fiel, tão apaixonada, tão tremenda na vida do teu servo Paulo. Nós também podemos ver a sã doutrina no teu glorioso Evangelho. Tu és o Deus bendito, nós te abençoamos, porque de ti vêm todas as bênçãos, e nós só podemos retribuir, pegando essas mesmas bênçãos que vêm do Senhor, e dizendo, tu és o Deus bendito, bem-aventurado tu és o Deus bem-aventurado, tu és o Deus todo suficiente, todo perfeito, tu és o Deus todo feliz, eternamente agradável em ti mesmo. E assim nós te louvamos, Senhor, te adoramos e te pedimos perdão por negligenciarmos tantas vezes o ensino da tua doutrina. Damos graças porque muitas vezes trabalhamos, colocamos a comida em casa, nos esforçamos, cuidamos, mas muitas vezes temos falhado nisso que é o principal, que é o espiritual, aquilo que não se pode ver. Porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê, isto é eterno, Senhor. Então, ó Pai, nos ajuda, nos encoraja, para que possamos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa esses homens que estão aqui, que esses dias que ainda terão, esses momentos sejam momentos de edificação. Abençoa os teus servos, fortalece os teus servos, Deus, para que possamos ser sacerdotes no nosso lar, olhando para nossas esposas, nossos filhos, como também sacerdotes são. E, ó Deus, trazendo essa responsabilidade de que todos nós vamos ser sacerdotes diante do Senhor, te adorando com a nossa vida e sendo cada vez mais habilitados e capacitados pelo ensino da tua palavra, o ensino puro, não adulterado, da sã doutrina, dessa doutrina saudável que nós devemos ingeri-la espiritualmente. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te damos graças. Amém. Meus queridos, agradecemos ao pastor Laurindo. Que Deus continue lhe abençoando, pastor. Vou logo dar os avisos, depois a gente vai tocar duas músicas. Nós teremos, quando concluir aqui, mais uma vez o coffee break. Teve gente que reclamou comigo que disse que está comendo demais, mas crente é assim mesmo. Então nós teremos mais um coffee break, certo? A nossa livraria lá vai estar funcionando. Então, da mesma forma como eu expliquei mais cedo, né, vai ter o Pix lá. Se porventura precisar do link, o Léo vai anotar o número do telefone para poder ser enviado o link. Mais uma coisa que eu tinha falado, que algumas pessoas já estavam saindo.
lá na livraria tem uns papéis, uma caixa com os papéis, e aí você pode fazer alguma pergunta que amanhã a gente vai discutir aqui numa mesa redonda, que vai ser nossa finalização do congresso. Vai ser uma mesa redonda que aí estava a briga ali se ia ser pastor Ronaldo ou pastor Laurindo que ia responder, e aí eu não sei, eu vou fazer a pergunta. Aí vocês respondem, certo? Então, se o irmão desejar fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, aí pode utilizar esse papel lá que já está reservado para isso, tá? Amanhã, 7h30 da noite, certo? Esperamos todos vocês aqui, tá? Vamos ficar em pé, vamos cantar mais uma música. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, me estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas Aclame ao Senhor. promessas. Aclame ao Senhor
poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Queria convidar o pastor Edson. Para orar mais uma vez. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia que passamos na tua presença, pelas palavras que ouvimos nessa tarde, nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco, o Senhor está abrindo os nossos olhos, nos capacitando, nos fortalecendo, nos conscientizando ainda mais do nosso papel como homens de Deus, como homens e sacerdotes da casa, do lar. Senhor, nos enche com teu Santo Espírito para que possamos cumprir com fidelidade a missão que o Senhor nos confiou. Pedimos que o Senhor continue a usar os palestrantes desse congresso, na dependência do teu Santo Espírito, trazendo essa palavra que está no teu coração para a tua igreja. Continua, Senhor, falando com a tua igreja, continua falando com o teu povo. Abençoa, Senhor, todos os que estão presentes, aqueles que vão estar ouvindo através das redes sociais, que o teu Espírito esteja de todas as maneiras falando ao coração do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por tanta fidelidade, amor e cuidado para conosco. E agora, Senhor, nos despede para as nossas casas, debaixo da tua proteção, e nos traz amanhã para continuarmos na tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, comunhão e a consolação do Divino Espírito, seja com todos vós, irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos lanchar agora. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.